E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício muito importante que aparece muito no Enem, que é um exercício do Enem de 2019, que ele fala de um tema também muito relevante, que é o tema de transporte de membranas. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com você, diretamente da prova do Enem. Deixa eu abrir aqui o meu caderno do Enem para você. A gente já vê até, inclusive, qual que é o número dessa questão. Aguarda aparecer aqui na tela. Está aparecendo aqui para a gente. Então, ó, é a questão 130, como você pode já ver aqui embaixo, nós vamos ler juntos. 130 do caderno de Ciência da Natureza, ó, do segundo dia, caderno azul, tá? Na página 15. Vamos ler juntos a questão e vamos ver sobre o que ela fala, do que se trata. Então, questão 130, caderno azul 2019. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Grava isso, parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo de feijão. Vamos lá em cima na página, que a questão termina aqui. O sal foi absorvido pelas batatas por qual processo? Osmose, fagocitose, exocitose, pinocitose ou difusão? Bem, esse é um tipo de questão que, se você estiver inteirado do assunto, você nem precisava ler a questão. É aquele tipo de questão assim que, se você tem certeza daquilo que você está fazendo, só com esse título aí em cima, o sal foi absorvido pelas batatas. Sal absorvido por batata. Só existe uma forma de absorção aqui, pensando nesse exercício. Mas vamos comentar, então, dentro da biologia, o que está acontecendo aqui. Essa dica de colocar algum alimento, algum vegetal dentro do cozimento de arroz, feijão, para absorver sal, ela é bem comum, né? As tias do Zap compartilham isso, eu já vi em várias páginas, né, de receita e tudo mais. Antigamente a gente lia isso na revista, né? E eu estou aqui denunciando a minha idade, né? Mas, enfim, isso é uma dica, né, de quando você salga demais um alimento, você colocar uma batata, uma cebola e tudo mais para absorver esse excesso de sal, depois você tira a batata e a cebola, né, para não consumir. E isso é uma dica que tem um sentido dentro da biologia, ela é uma coisa de tia do Zap, né, de vó, de mãe, mas ela tem um sentido sim. Então, pensando aqui, ó, na absorção de sal, o processo em que vai acontecer esse tipo de absorção é a difusão. Eu vou até colocar aqui para vocês uma imagem para a gente conseguir ver esse processo. Olha aqui, difusão, então, pensando aqui em membrana plasmática, transporte de membrana, fosfolipídios, é a passagem do soluto, essas bolinhas aqui estão representando o soluto, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, que a gente chama de a favor do gradiente de concentração, porque ele tende ao equilíbrio. Eu quero que a quantidade de partículas que esteja aqui se equilibre com a quantidade de partículas que esteja aqui. Como aqui está mais concentrado, eu vou mandar para essa parte, que provavelmente seria a parte interna da membrana, pensando nesse desenho, tá? Então, não existe um sentido de transporte, se é para dentro ou para fora da membrana. O sentido é dado pela concentração, certo? E o que está acontecendo no caso daquele exercício? Eu tenho muito sal nesse feijão e pouco sal na célula da batata. Então, esse sal vai ser absorvido pelas células da batata. E por isso, eu vou diminuir a concentração dele dentro do feijão e aumentar a concentração desse sal dentro da batata, certo? Então, quando a gente pensa na difusão, a gente tem que pensar em soluto. Talvez as pessoas leiam o exercício e se confundam com a questão da osmose, só que a osmose é passagem de água. Então, a batata, ela não vai retirar ou adicionar água no preparo ali, no caso, né? Então, o que a gente vai ter ali? Uma passagem de solutos. Deixa eu voltar aqui a prova para a gente ver. E agora a gente vai contrastar as alternativas que a própria prova traz. Então, ele diz assim, que o sal foi absorvido pelas batatas por osmose.
Ele já colocou, gente, olha ali, a resposta está na questão, se você prestar atenção nos detalhes. O sal foi absorvido. Então, se o sal foi absorvido, é um processo de transporte de solutos. Então, pode ser por osmose? Não, porque não está envolvendo o transporte de solvente. Ele mesmo diz que o sal foi absorvido. Então, não é osmose, porque osmose seria solvente e não soluto. Por que não pode ser fagocitose? Fagocitose é um englobamento de partículas sólidas em grande quantidade. Não é o que a gente está observando aqui. É um transporte em massa, né, a fagocitose. E por que não pode ser exocitose, alternativa C? Porque aí ele queria dizer que tá saindo da água, indo para a batata, né? Não, gente, não é uma saída de sal de dentro da célula. Eu tenho um meio concentrado com sal, ok? Está indo para a célula da batata. Aqui também é transporte em massa. Por que não pode ser pinocitose? A pinocitose é um transporte de gotículas, de partículas que estão em formas de gotículas, né? Partículas líquidas, tá? E o sal diluído na água não é uma partícula líquida, ok? Ele continua sendo vamos dizer assim, um soluto, né? O sal está ali, está sendo transportado de um lugar que está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, a resposta correta desse exercício é que o sal foi absorvido pelas batatas por difusão, porque eu tenho um transporte ocorrendo a favor do gradiente de concentração. Ou seja, eu quero o equilíbrio, eu quero que a parte externa e a parte interna da membrana tenham aí concentrações semelhantes, né? Eu quero tirar esse excesso de sal que tem ali, no caso, para deixar o feijão num tempero ok, não ter que jogar esse feijão fora, né? Enfim, é a alternativa E, no caso dessa prova aí, que a gente viu que é a prova azul. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido esse assunto. Estude para o Enem dessa forma que eu fiz, confrontando as alternativas erradas, não só indo para a alternativa certa. A hora que eu peguei o exercício ali, o sal, absorção, difusão. Mas aí eu fui lá e contratei uma de todas. Claro que na hora da prova você não tem nem para fazer isso, mas enquanto você está estudando, você tem. Então, veja, você estuda a alternativa certa, entende ela, revemos o conceito de difusão, só que a hora que eu pego a alternativa A, B, C e D e confronto elas, eu estou estudando os conceitos dessas alternativas e estou vendo por que elas não se encaixam naquele exercício. Então, isso faz muito sentido para você estudar também. Em vez de eu aprender ali e entender um único conceito, eu estudei 5 conceitos diferentes com esse exercício, porque tem 5 alternativas diferentes nesse caso, certo? E transporte de membrana, principalmente difusão e osmose, aparece muito nas questões de Enem, não só de Enem, de vestibular. Porque, assim, como você viu, né, é um exemplo de exercício do dia a dia, é uma situação do dia a dia, cozinhando feijão, salgado demais, e colocou uma batata. O que isso tem a ver com biologia, né? Agora você já entendeu o que eu falo aqui sempre, né? Então, por isso que eu espero que você tenha entendido desse exercício, curtido, comentado, compartilhado esse vídeo com quem está estudando para o Enem, ou que seja você aí, né? Você possa curtir, compartilhar, estudar dessa forma, porque você já sabe, né? Biologia não é só para você acertar esse exercício aí no seu Enem, gabaritar sua prova de ciências da natureza, não só. Biologia é para a sua vida.